inferno. Se eu for ligar, não vai dar certo, né? Eu vou cair daqui, porque tá muito ruim a internet. Questão 10. Não, questão 10 não. Letra E, né? Isso. Vamos lá, começando então. Vou pegar os escondidos primeiro. Matheus, quem tá escondido vai primeiro. Oi. Vamos lá, letra E, primeira frase. Todo mundo que tá escondido vai primeiro. Vou pegar para Cristo os escondidos. Que? Letra E é a que está na sua tela. Questão 9. Então, Lê a frase toda. tá. É complicado o país que nós vivemos. Quem vive, vive em algum lugar. Em que nós vivemos. Exato, então tem que usar a preposição em. Em que nós vivemos. Isabela Escondida, você. É complicado o país. O lugar que nasce. Quem nasce, nasce? É em que Pedro nasceu? Em que nascer. Em que Pedro nasceu. Pode ser no qual, não? Pode ser, porque em mais o, no. Pode ser onde também, viu? É complicado o país onde Pedro nasceu. Pode ser também. Bernardo Escondido, terceira frase. É complicado o país ao qual Pedro irá nas férias. Se não for ao qual, pode ser o qual? O qual? O qual não. Quem vai a algum lugar. Então, a que A qual? Pedro irá nas férias. Ou ao qual Pedro irá nas férias. Próxima, Natália. Eu coloquei aqui Pedro levou seus filhos. A que? Quem leva, leva a algum lugar. Gente, liga as câmeras. Laura Escondida. Letra E. Última frase. Tá em que página mesmo? Ó, página 19, 29. Pode ler? Hã? É para mim ler? Isso, letra E, a última frase. É complicado o país de onde o Pedro vem. Quem vem, vem de algum lugar. Só um segundinho aqui, gente. Como que ficou a última frase? De onde? Ô, gente, eu tenho acesso aos alunos que abrem o manual do professor pelo meu Bernoulli. Então, não adianta você deixar o manual do professor aberto para você e ficar só copiando as respostas, porque aí você que não vai aprender. Tá bom? Todos os nominhos aparecem para mim. Então, eu peço, por favor, e não tem como eu ocultar isso, não tem como eu deixar eu cancelar o acesso de vocês, ele está aberto. Eu só peço para que vocês tenham mais consciência, porque se você for pegar tudo pronto, pelo menos tenta fazer, depois você confere as respostas, tá? Porque eu sei quem está abrindo, quem está trabalhando com ele aberto,
Escuto também, como eu peço para vocês responderem. Então, eu peço essa gentileza para quem está com o manual do professor aberto, eu tenho acesso a isso. Eu só não consigo bloquear para vocês, tá? Mas eu peço para vocês tentarem fazer. Depois vocês conferem as respostas. Se a gente está fazendo junto, não é essa questão de você deixar aberto, né? Mas tô achando divertido. Tem gente que achando que não tá com ele aberto. Oi, Letícia? A última da letra é a quê? De onde Pedro vem. Tá? É só a nível de informação que eu tenho acesso para quem... Eu sei quando que você acessa. Então, é só para vocês... Hã? Eu nem sei onde é que fica. Não, é só porque tem gente que abre o manual e vai copiando as respostas. Aí nem aprende nada, né? Enfim. Nada, livro? Tá no meu Bernoulli. Ah, tá. Tem uma... aí tem gente que acha que tá tudo lindo, né? Que acerta tudo. Mas a questão não é tão simples assim. Mas, enfim. Cada um é cada um. Só tô falando que é porque eu tenho acesso. Às vezes vocês não sabem que o professor tem acesso a isso. Mas, vamos lá. Número 10. Número 10. Vai, Anitta. Anitta, você está aí? Oi, Maria Lúcia. Desculpa a demora. Eu achei que eu tinha ligado o microfone. Vamos lá, número 10, por favor. Pessoal, a partir da 10 no caderno, tá? Reescreva as frases a seguir, passando-as para a voz passiva analítica para a voz passiva sintética, fazendo as alterações necessárias. Então, vamos lá. A analítica é aquela que tem... voz passiva analítica é aquela que tem o quê? Sua forma. Locução verbal. Voz passiva sintética é aquela que tem um pronome apassivador, se. Tá? Então, nós temos que fazer as duas situações. Deixa eu só dar um exemplo aqui importante. Deixa eu pensar aqui. Pessoal, presta atenção nessa frase aqui. Eu tinha lido o livro. Qual ou quais são os verbos? Tem alguém com o microfone ligado? Que a família tá bombando aí no fundo. Pessoal, presta atenção nessa frase para vocês não se confundirem, eu acho importante até anotar. Eu tinha lido o livro. Qual que é o verbo? Ou quais são os verbos? Tinha lido. Tinha lido. Isso aqui já é uma locução verbal. Isso aqui já é uma locução verbal. Ah, então se tem locução verbal, o verbo está na voz passiva analítica sempre? Não. Quem praticou a ação de ler? Eu. Então, se eu, o sujeito, praticou a ação, é porque esse sujeito, ele é agente, ele age. Então, nesse caso aqui, eu tenho um verbo na voz ativa. Agora, transforma para mim
essa locução verbal em voz passiva analítica, que já tem que ter locução verbal também. Então, olha só, se tem 2 verbos, você vai acrescentar um verbo, que é o verbo ser, que ele é obrigatório na voz passiva analítica. Então, se tem um verbo, vai virar 2. Se tem 2 verbos, vai virar 3 verbos na voz passiva analítica. O verbo ser, ele não é obrigatório, mas 99% dos casos nós vamos usar o verbo ser. Como que vai ficar a frase? Quem é o meu objeto? Eu tinha lido o quê? O livro. O livro. Então, o livro vira sujeito. O livro. O verbo é ter, o verbo é ler. E eu tenho que acrescentar o ser. Como que vai ficar a frase? Sido lido. Tinha sido lido por mim. 3 verbos. Uai, gente, eu saí do negócio. O que vocês estão vendo? Ah, eu acho que voltou, não voltou? Voltou. Ó, tinha sido lido por mim. Isso é uma locução verbal. Ô, professora. Tá? Você sempre vai acrescentar um verbo. Oi? Não, pode deixar. É porque eu ia falar se podia ser foi lido, mas não, porque já tinha 2 verbos antes. Gente, o negócio saiu de novo, não saiu? Aí. O livro tinha sido lido por mim. Aqui sim, ele está na voz passiva. Tá? Cuidado para não confundir nessa situação aqui. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o verbo e acrescentar dentro desse verbo mais um. Peraí, boto no quadro branco. Ixi, mas aí se eu voltar lá, acho que já saiu. Ah, saiu não. O livro tinha sido lido por mim. Posso voltar para o meu Bernoulli? Pode. Ó, então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse verbo e trabalhar com ele. Lembrando que aqui é uma referência verbal. Então, você tem que trabalhar com o verbo. Reescrever as frases passando-as para a voz passiva analítica e sintética. No caderno, por favor. Vamos lá, Sofia, faça a letra A. Jorge vende sua casa de campo. O verbo é vende. Para começar, Sofia, o objeto vira sujeito. Jorge vende o quê? Sua casa de campo. Oi? Sua casa de campo. Isso. Sua casa de campo. O verbo vender tem que virar locução verbal. Como que vai ficar? Foi vendida. Vende no presente. É vendida? Isso. É vendida. Agente da passiva. Por Jorge. Exato. Por Jorge. Agora, Sofia, nós ainda temos que passar para a voz passiva sintética. Pega só o verbo. Qual que é o verbo? Qual que é o verbo? Vende. Vende. Pega o verbo, inicia a frase. Pronome é passivador obrigatório. Vende-se o quê? Uma casa de campo? Sua casa de campo.
Caderno, por favor. Leonardo, B. Os funcionários do setor foram promovidos chefe. Peraí, isso. Vamos ler primeiro a frase, tá? Por favor. O chefe. Ah, tá. O chefe promoveu os funcionários Do setor. Isso. O objeto direto vira sujeito. O chefe promoveu quem? Os funcionários do setor. Os funcionários do setor. Promoveu, vai virar uma locução verbal. Como vai ficar? Foram promovidos? Exato, foram promovidos. Por quem? Pelo chefe. Pelo chefe, agente da passiva. Agora, vamos lá, Leonardo. Pega o verbo. Qual que é o verbo? Foram. Não, da frase principal. Ah, promoveu. Promoveu. Então, vamos lá. Promoveu. Agente da passiva. Pronome apassivador obrigatório? Se. Promoveu-se. Promoveu-se o quê? Os funcionários do setor? Isso, só que são os funcionários, eu tenho que passar para o plural. Promoveram-se quem? Os funcionários do setor. Tem que haver a concordância, hein, nesse caso aqui. Os funcionários do setor foram promovidos pelo chefe. Promoveram-se os funcionários do setor. Letra C. Isaac. Lê a frase. Pamela comprou várias frutas na feira de domingo. Isso, vamos lá, Isaac. Pamela comprou o quê? Qual que é o objeto direto dessa frase, dessa primeira frase? Várias frutas. Várias frutas. Qual que é o verbo? Foram compradas. O verbo é comprou. Foram compradas. Por quem? Por Pamela. Onde? Na feira de domingo. Na feira de domingo. Ô, professora, pode vir no meio da frase, esse na feira de domingo? Pode. Se tiver entre duas vírgulas, né? Lembra do adjunto adverbial deslocado? Sim. Aí, tudo bem. Se mudando a pontuação, no problem. Vamos lá, Isaac. Qual que é o verbo da frase principal? O verbo? Qual é ele? Comprou. Comprou. Só que foram várias frutas. Como que vai ficar? Começa a frase com o verbo. Como que vai ficar, Isaac? Comprou
São várias frutas, tem que concordar. Compraram. O que é obrigatório nessa frase? O que é obrigatório na voz passiva sintética? Se. O se, pronome apassivador. Compraram-se o quê? Várias frutas. Na feira de domingo, né? Na feira de domingo. Compraram várias frutas na feira de domingo. Letícia, letra D. Letra D? Isso. Inverte. O funcionário rasgou e descartou os documentos. Cuidado que agora são dois verbos, hein? Vamos lá. Rasgou o quê? Rasgou o quê? O documento. Então, vamos lá. A frase, o sujeito, o objeto direto vira sujeito. Os documentos rasgou. Como que vai ficar? Foram rasgos e descartados. Foram rasgados. Foram rasgados e? Descartados. Descartados. Por quem? Pelo funcionário? Pelo funcionário. Vamos lá, Letícia, não acabou não. Agora eu tenho que pegar os verbos. Quais são eles? Nesse caso aí tem dois, né? Quais são? Rasgou e descartou. Então, vamos lá. Os documentos, no plural. Começa a frase com o verbo. Como que vai ficar? Rasgou. Não, os documentos no plural. Rasgaram-se. Rasgaram-se. E outro verbo? Descartaram-se. Exato, descartaram-se o quê? Os documentos. Isso. Eu tiro o agente da passiva. Resgataram-se e descartaram-se os documentos. Ok? Tem alguém copiando? Tá. É porque para eu subir a tela, tem que pagar. Por mim, pode ir. Pode? Mais alguém, pessoal? Eu posso tirar? Peraí. Tá jóia. Terminei. Pronto. Leia o texto a seguir para responder a próxima questão. Uma música que seja. Vamos lá, William, comece a leitura, por favor.
Isto é, uma música que seja como os mais belos harmônicos da natureza. Uma música que seja como o som do vento na cordoalha dos navios, aumentando gradativamente de tom até atingir aquele em que se cria uma reta ascendente para o infinito. Uma música que seja como o som do vento numa enorme harpa plantada no deserto. Uma música que seja como a nota lancinante deixada no ar por um pássaro que morre. Uma música que seja como o som dos altos ramos das grandes árvores vergadas pelos temporais. Uma música que seja como o ponto de reunião de muitas vozes em busca de uma harmonia nova. Uma música que seja como o voo de uma gaivota numa aurora de novos sons. Gabriel, 11. Releia o seguinte trecho do texto. Uma música que seja como o som dos altos ramos das grandes árvores vegadas pelos temporais. Transcreva o agente da passiva. Qual é ele? Quem praticou a ação sofrida pela música? O som dos altos ramos das grandes Quem árvores. praticou a ação. Ele quer a música como o som dos altos ramos. Presta atenção que eles estão fazendo uma comparação. A música tem que ser como isso. Mas quem praticou a ação do som dos altos ramos? Uma música? Quem praticou a ação? Ó, a música e o som dos altos ramos é uma comparação. É como se eu estivesse comparando um caderno com um livro. Um caderno que seja como um livro. Que tipo que o livro é? Então, uma música que seja como o som dos altos ramos. Como que esse som dos altos ramos é? Quem praticou a ação? Grandes árvores vergadas pelos temporais? Peraí, vamos entender aqui? Olha só. Ó, uma música que seja com. Então, esse conectivo aqui só está comparando, tá? Só está comparando. O som dos altos ramos das grandes árvores vegadas pelos temporais. Esse verbo aqui, ó, árvores vegadas. Como que essas árvores ficaram vegadas? Pelo temporal. Exatamente. Pelo temporal. Então, o temporal aqui foi quem praticou tem até o ação. pelo aí, né? Tem até o pelo. Eu vi. Tem até o pelo para facilitar, tá? Então, como que as árvores são vegadas? Pelos temporais. Como que ficaria? Os temporais vegaram o som dos altos ramos das grandes árvores. Tá? É só inverter a ação. Eles que praticaram a ação. Podem responder lá na letra nada, número 11. O agente da passiva é aquele que pratica a ação executada pelo verbo. Vamos lá, Natália, lê o texto para nós. Natália, não tem não? Ou vocês não estão me ouvindo? Luísa, lê o texto para nós, então, por favor. Aí o texto a seguir. A China detonou uma bomba e pouca gente percebeu o estrago que ela causou. Assim que abriu as portas para as multinacionais oferecendo mão de obra e custos muito baratos, o país enfraqueceu as relações de trabalho no mundo. Em uma recente análise, a revista inglesa The Economist
mostra que a entrada da China, da Índia e da ex-União Soviética na economia mundial dobrou a força de trabalho. Com isso, o poder de barganha de sindicatos do mundo inteiro teria se esfacelado. Provavelmente por isso, diz a revista, salários e benefícios tenham crescido apenas 11% desde 2001 nas empresas privadas dos Estados Unidos, ante 17% nos 5 anos anteriores. Gabriela, número 12. O que a professora falou? Não, aqui a gente só lê o texto. O 12, o 11 é essa questão, é para responder quem é o agente da passiva. O agente da passiva é pelos temporais. Pode ir a 12? Pode, 12. Considere o seguinte trecho do texto. Em uma recente análise, a revista inglesa The Economist mostra que a entrada da China, da Índia e da ex-União Soviética na economia mundial dobrou a força de trabalho. Redija 2 novas versões desse trecho, adotando a voz passiva, com a agente da passiva expressa em todo o trecho. Então, vamos lá. Com o agente da passiva, tá? Primeira coisa que nós temos que fazer aqui, encontrar o verbo. Em uma recente análise, a revista inglesa The Economist mostra que a entrada da China, da Índia, da ex-União Soviética na economia mundial dobrou a força de trabalho. Verbos. Verbos. Tem 2 verbos, gente. Entrada. Mostra e dobrou. Mostra e dobrou. Yasmin, entrada aqui não está como verbo, porque isso aqui, ó, é um artigo. O artigo acompanha o substantivo. Ah, tá. Tá? Então, ele passa a ser substantivo. Dobrou. Deixa eu apagar, porque senão vai ficar parecendo que o A é verbo. Dobrou. Cadê o mostra? E o mostra. Então, eu tenho que passar... Essas 2 situações estão na voz ativa. Eu tenho que passar as 2 situações para a voz passiva. Tá? E pedir o agente da passiva. Se tem que ter o agente da passiva, a voz passiva é analítica, não é sintética. Então, vamos entender a primeira frase. Em uma recente análise, a revista inglesa mostra. Quem mostra na primeira situação? Quem mostra? Quem mostra a entrada da China na Índia? A revista inglesa The Economist. Isso. Então, esse aqui é o sujeito. O sujeito vira agente da passiva. Agora, a revista inglesa The Economist mostra o quê? Que a entrada da China, Que a entrada da China, da Índia e da União Soviética na economia mundial dobrou a força de trabalho. Então, essa é uma primeira situação. Vamos escrevê-la? O que está em verde é o sujeito, o verbo é em vermelho e o objeto direto é o que está em laranjado. Agora, nós vamos ter que inverter. Como que vai ficar? Primeiro, nesse outro verbo dobrou aqui, eu ainda tenho um outro sujeito. Qual é ele? A força de Quem trabalho. dobrou? Quem dobrou? Entrada da China, da Índia e da União Soviética. Isso. Economia mundial. A economia da China. Olha só, essa parte aqui, ela é objeto e ela é sujeito, gente, de acordo com o verbo. Então, a entrada da China,
a entrada que dobrou, né? Esse aqui é o sujeito. Então, nós vamos ter que trocar os dois sujeitos de lugar, inverter os dois verbos, passando para a voz passiva, e inverter os dois objetos. Então, como que vai ficar? Primeiro, a entrada da China, da Índia.